Meus amigos do Milk News TV, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência que vocês estão dando, que a gente está bombando em audiência, graças a Deus e graças a vocês. Mas o assunto dessa semana não poderia ser outro, não é? O Brasil vive assim um momento de euforia. Eu coloco essa euforia entre aspas. Eu vou ser muito franco e aberto, como sempre acontece nesse programa. Eu não estou feliz, não mesmo. Eu não estou feliz por ver seres humanos, sejam eles quem forem, algemados e levados para uma prisão. Ainda que seja o Genuíno, ainda que seja o Zé Dirceu, ainda que seja Delúbio, ainda que seja qualquer um deles do Mensalão. Não estou feliz, não. Como brasileiro, ficaria muito mais feliz se nada tivesse acontecido. Mas, a bem da verdade, para ser justo, eu quero aqui já começar a colocar algumas coisas. Vocês vão ver que esse programa não toma partido, nem tem cor ideológica, não tem ranço partidário. A prisão do senhor José Dirceu e do senhor Genuíno, a partir de hoje, ser mantidos onde estão, é absolutamente, agressivamente ilegal. Eles foram condenados em regime semiaberto. Isto vale dizer que poderão trabalhar, poderão desenvolver suas atividades durante o dia e até às 7 horas da noite tem que se apresentar à penitenciária ou à cadeia que for designada e dormem na prisão. O mesmo ocorre com feriados, sábados e domingos. Ocorre que houve uma excepcionalidade. Sexta-feira foi feriado, sábado e domingo teriam que permanecer presos mesmo, mas a partir de hoje ou a partir de segunda-feira, imediatamente após, a manutenção deles em regime fechado passa a ser ilegal. E ninguém aqui vai ficar contente diante de uma ilegalidade. Como não estávamos concordes quando eles estavam gozando de liberdade, embora condenados em última instância. Não é? Não podíamos admitir aquilo. Como agora também não podemos admitir contra eles esse tipo de ilegalidade. Aqui é muito comum isso. Para se corrigir um mal feito, pratica-se um outro mal feito. Então, quero deixar isso registrado. Por outro lado, acho que muita coisa poderá acontecer a partir do momento em que esse cidadão que fugiu para a Itália possa ser recapturado. Não que haja alguma intenção da Itália em promover a sua extradição, até porque agora é a hora da vendetta italiana, né? Eles brigaram muito com o Brasil por causa do Battistini, agora é a hora deles também dizer, já que vocês não mandaram o Battistini, nós não vamos mandar esse também. Mas o Cacciola, quando esteve lá, cometeu a insanidade de sair da Itália e foi até Mônaco. E lá em Mônaco, ele foi preso. Ele não foi preso da Itália, foi preso em Mônaco, por burrice dele. Então, se esse cidadão que lá está, se não ficar quietinho lá na Itália, ele tem a cidadania italiana. Ele é diretor de marketing do Banco do Brasil. Vejam bem, ele estava dentro do esquema, representando uma facção do governo, já que ele foi nomeado para o Banco do Brasil por integrantes do governo. Este homem é medroso e já mostrou isso. Foi o único que não se apresentou, porque ele está com medo, porque não consegue enfrentar um interrogatório. E se ele abrir a boca, vai cair metade da diretoria do Banco do Brasil. Ele até agora está segurando sozinho. E por orientação, talvez, desse mesmo grupo do Banco do Brasil, que é uma caixa preta, que tem de tudo,
né? Ninguém duvida disso. Então esse cidadão foi aconselhado a deixar o Brasil. E ele via Paraguai, aliás, quem quiser sai, né? Isso. Nossa fronteira é aberta, né? Paraguai, Uruguai, com a Bolívia, qualquer país aí, você passa pela fronteira tranquilamente. E ele, como tinha dupla cidadania, jogou fora o seu passaporte brasileiro, foi até o Paraguai, lá se apresentou como italiano, com o passaporte italiano, e viajou, comprou sua passagem, viajou tranquilamente para a gostosa Roma. E lá ele está. Então, preste atenção nisso que nós estamos dizendo. Se esse homem voltar ao Brasil por alguma razão, fizer algum tipo de acordo com o Ministério Público Federal, não sobra ninguém no Banco do Brasil. São as coisas ocultas. Por falar em coisas ocultas, eu pensei muito antes de tocar nesse assunto. Por algumas razões. Primeiro, porque envolve exatamente o território onde eu moro, ou seja, a Baixada Santista. Segundo, que envolvem pessoas, minhas amigas, ou pelo menos alguns deles se declaram meus amigos. Eu sempre fui amigo deles. Quando há um tempo atrás eu soube que o DEINTER é a diretoria que congrega toda a Baixada Santista e o Vale do Ribeiro, tá? Da Secretaria de Segurança Pública. Eles são divididos em DEINTERs. O DEINTER daqui é o DEINTER 6. Quando foi escolhido o delegado Aldo Galiano para assumir a direção, eu inclusive estive na posse, fui dar um abraço. Eu conheço o Aldo Galiano há mais de 40 anos. Sempre foi um policial competente, sempre foi alguém do meu relacionamento pessoal, sempre foi alguém que honrou a instituição. Mas acontece que a Baixada Santista, ela é tão peculiar. Se você colocar aqui um Jesus Cristo, se ele chegar aqui na Baixada Santista e assumir alguma coisa, não leva 20 dias para alguém começar a questionar a presença dele. Isto aqui é uma caixa preta desde o tempo de Ari José Bauer, desde o tempo do Derex, a Baixada Santista é uma caixa preta inexpugnável. Eu até cheguei a comentar isso com o Aldo Galiano. Tá vendo, Aldo, como é verdade? Eu não disse a você. O Aldo Galiano, na realidade, ele é sapo de fora. Ele nunca teve nenhuma ligação. Ele nunca teve participação nos meandros da Baixada Santista. Então ele veio colocado para alguém que vinha para cá para sanear. Eu confesso que estou preocupado com meu amigo Aldo. Eu não sei exatamente se ele recebeu alguma ordem ou se ele realmente não conseguiu. Me perdoe, Aldo. Com todo o respeito. Aqui a Baixada Santista, Aldo, você já percebeu isso. A inversão de valores é tão grande que aqui o poste faz xixi do cachorro. Aqui é invertida a coisa. Não estranhe. Aqui é assim. É a lei do mais forte. E quando não, atentado, morte, aqui é assim. É jogo bruto. O Ministério Público, e um passarinho meu muito ligado a esse setor, já me informou que a coisa está progredindo, Aldo. Estou dando esse recado como seu amigo. Está progredindo, ou estão progredindo as investigações com relação ao domínio do jogo do bicho aqui na Baixada. Aliás, é uma tradição na Baixada. Jogo do bicho na Baixada, isso vem há mais de 50 anos que eu saiba. Desde aquele ponto ali, acho que era Paulinho, Pinheirinho, acho que Pinheirinho ali na Praça dos Andrades, aquele casarão antigo. Então, desde essa época domina aqui. E domina ali a poder político e poder financeiro. Se não vejamos uma coisa, e em matéria de segurança pública, me perdoe, viu? Me perdoe, eu posso ser ignorante em tudo.
Mas ninguém vai me ensinar nada com relação à segurança pública. Faz 50 anos que eu estou aí. Então veja uma coisa, é tão forte, que nós temos aí pelo menos, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ou 8 investigadores de polícia, 8 seus investigadores, que foram colocados, vamos dizer assim, na geladeira, vamos usar esse termo. Delegado fica na NASA, investigador fica na geladeira. O Ministério Público pediu, inclusive, a recolha das armas e do distintivo. Eles estão fora de função, em função administrativa. Tem filme. O GAECO, o Ministério Público, filmou se abraçando aos bicheiros, sabe? Um amigo íntimo, aquele que dá beijinho no rosto, pegando o saquinho preto com grana dentro e tal. Tá? Pois bem, e eles diz o Ministério Público, Aldo, que esse dinheiro era dividido com outros policiais. Aí é o momento que eu acho que você deve fazer como você sempre fez, dar um tapa sobre a mesa. Dá um tapa sobre a mesa. Por quê? Na forma como foi colocado pelo Ministério Público, envolve todo mundo da Secretaria de Segurança Pública da Baixada Santista, do seu DEINTER. Era distribuído entre outros policiais, como diz textualmente o Ministério Público. Seria fraqueza sua? Quem sabe? O Aldo é um homem que preza pela educação, pela elegância. Talvez ele não tivesse sentido com força suficiente para fazer as mudanças que ele desejava fazer quando assumiu. Porque é gritante a coisa, a malha que envolve isso. Eu tenho que explicar à população. Nem o diretor do DEINTER consegue, porque abaixo dele vem o seccional. O seccional já está há muito tempo. 8 dos seus homens de confiança, e eu vou provar o que seja homem de confiança, foram afastados. E, no entanto, o seccional se mantém por força política, eu sei lá qual outra razão. E o Aldo não teve força para agir. Mas daí então eu pergunto, mas então seria o momento de entregar a caneta, entrega a cadeira, ainda que seja uma cadeira confortável, honrosa de diretor do DEINTER, mas para exercer essa função é preciso que haja na sua integralidade, é preciso que haja por inteiro, não se deixe levar. Eu acho que mais do que qualquer um, eu sou amigo do governador, eu não escondo isso. Mas o amigo é aquele que toca o dedo na ferida. E ele sabe disso, o governador sabe disso. Então eu estou falando, sim, e assumindo isto. O delegado-geral, eu tenho o maior respeito. O delegado-geral foi uma das melhores escolhas e um momento de lucidez do governador Alckmin. Eu já tive a oportunidade de dizer isso. Mas será que ele está com força suficiente? Ou ele delegou essa força aos seus imediatos, ou seja, os DEINTERs vários? Então ele tem que fiscalizar, porque o DEINTER 6 não está com força. Existe uma portaria da Delegacia Geral de 2011. É a portaria número 1 de 2011. Cargos de chefia nas delegacias são exclusivas de classe especial. O que é isso? Existe, o investigador tem 4ª classe, 3ª classe, 2ª classe, 1ª classe, classe especial. Para ser chefe de um distrito, é preciso que seja um investigador de classe especial. Todos esses da Baixada Santista, principalmente Santos, que exercem a função de chefia,
não são classe especial. Mas essa mesma portaria ressalva o seguinte: terá que ser de classe especial ou em casos excepcionalíssimos, por se tratar de um cargo de confiança. Então, espera um pouquinho, o nome já está dizendo, são então pessoas, esses que foram afastados por corrupção, são pessoas da estreita confiança de quem os nomeou. Não tem terceira alternativa. Ou é ilegalidade, ou é de extrema confiança. Agora, todos esses que foram afastados não são primeira classe, e todos eles, coincidentemente, são de confiança do seccional, e todos eles que foram afastados, o seccional não sabia de nada. Meu Deus, isso precisa ser... Aliás, o promotor Silvio Lober, aliás, faz parte dessa player de promotores do GAECO, que a sociedade brasileira muito deve. Isso no Ministério Público Estadual aqui do estado de São Paulo. Esses meninos, são meninos, posso dizer que têm idade para serem meus filhos. Sabe, esses meninos estão exercendo um trabalho da maior importância. Da maior importância. E esse, o Silvio Lober, inclusive é discreto, ele não aparece, difícil aparecer. Então não é alguém que esteja buscando evidência, não, muito pelo contrário. Ele demonstra competência. Tá? Então esse pessoal do GAECO, vocês tem passarinho meu me avisando, isso aí vai explodir com uma bomba Exocet embaixo da cadeira do Aldo Galiano. Galiano, com toda a honestidade e com eu acho que com todo o direito, me permita, de uma pessoa sua amiga. Tome cuidado, que vai sobrar. Tome muito cuidado. Veja bem. Bom, eu acho que, em linhas gerais, antes que eu pegue tudo isso aqui e leia, viu, Blazek? Antes que eu pegue isso aqui tudo e leia, vamos dar um crédito de confiança. Quem sabe assim? Eu demonstro que quem está falando aqui não é inimigo, não, é amigo. Tá? Vai ficar aqui. Depois eu vou conferir com vocês. Vocês vão ver que eu tinha razão. E daí não adianta chorar o leite derramado, porque daí já aconteceu. Acautelem-se. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou exemplificar. Tempos atrás, houve uma denúncia contra um delegado, primeira classe, se não me engano. Correu o processo, tal, foi para a justiça, tal, condenado em primeira instância a 10 anos. 10 anos. Daí, na atividade, trabalhando, prestigiado, tudo bem. Na mesma oportunidade, ou próxima, em ocasião próxima, um escrivão de polícia foi também envolvido em um processo, respondeu a um processo na justiça e foi condenado a 2 anos de prisão. 2. O delegado, 10. O escrivão, 2. Pois bem, 15 dias atrás, o escrivão foi exonerado. Então isso quer dizer, merecia ou não merecia? Eu não estou entrando no mérito da questão. Eu estou apenas mostrando que existe 2 pesos e 2 medidas. Tá? 2 pesos e 2 medidas. Todo o rigor da lei para as camadas inferiores. Escrivães, investigadores, agentes. Agente, então, coitado, se ele olhar 2 vezes para trás, ele está exonerado. Carcereiro, então, coitadinho dos carcereiros, eles têm medo, porque é o rigor da lei. Investigador também, escrivão também. Agora, delegado, não, pera um pouquinho, vamos ver, tal, sim, tá, quem sabe, não, ele ajudou não sei quem, tal. Então, são 2 pesos, 2 medidas, isso não pode acontecer. Isso existia num passado muito remoto, quando na polícia nem concurso se prestava. O Demar do Barro nomeava os amigos dele.
criou aqui uma polícia marítima, vocês se lembram, né? Dava um cartãozinho e nomeava o cara capitão da polícia marítima. Isso passou, isso acabou. Existe uma lei orgânica da polícia. Existe hoje todo um instrumental jurídico para sanear esse tipo de coisa. Então, meus amigos, no encerramento desse programa, eu gostaria de colocar essas duas coisas. Hoje, para mim, é um programa que eu não gostei e preferia não ter feito hoje. Primeiro, porque ainda que, contrário a essas pessoas envolvidas no chamado mensalão, eu não posso concordar com a maneira como estão sendo tratados, principalmente Zé Dirceu e Genuíno, ao arrepio da lei, que estão sendo mantidos presos quando eles não precisariam permanecer presos. E segundo, por ter tocado num assunto que envolve dois grandes amigos, pelos quais eu tenho o maior respeito, pessoas da maior integridade, que é o Aldo Galiano e o delegado-geral Blasek. Eu espero que com isso eu não tenha atrapalhado a vida de ninguém, mas com certeza tenha colaborado com a carreira de muitos amigos. Um grande abraço a vocês, divulguem o Milk News, por favor. Um grande abraço, até a próxima.